Vamos dar início na primeira parte do Evangelho de Maria Madalena. Você já se perguntou por que Maria Madalena foi retratada durante séculos como uma prostituta arrependida? Porque uma das figuras mais importantes do cristianismo primitivo foi reduzida a um estereótipo de pecadora sexual. E aqui está a parte mais perturbadora: nenhum evangelho canônico jamais a chamou de prostituta. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, nenhum. Então, de onde surgiu essa narrativa? A resposta irá chocá-lo, porque o que você está prestes a descobrir não é um erro histórico acidental, é o resultado de uma manipulação sistemática e deliberada que começou há mais de 100 anos e mudou para sempre a forma como o mundo vê uma das discípulas mais próximas de Jesus. Estamos falando de uma mulher que esteve presente nos momentos mais cruciais da vida de Cristo. Em sua crucificação, quando os apóstolos fugiram aterrorizados; em seu sepultamento, quando seu corpo foi depositado no túmulo; e em sua ressurreição, quando ela se tornou a primeira testemunha do evento mais importante de toda a fé cristã. Segundo o Evangelho de João, foi Maria Madalena quem recebeu a missão direta do Jesus ressuscitado: Ide e dizei aos meus irmãos que ressuscitei. Não Pedro, não João, não Tiago, foi ela. E, no entanto, durante séculos, as igrejas a retrataram como uma mulher de má reputação, uma pecadora que precisava de redenção, uma figura secundária na história sagrada. Por quê? Porque, de acordo com documentos históricos e evidências preservadas em manuscritos antigos, Maria Madalena representava algo que o sistema religioso emergente não podia tolerar: uma mulher com autoridade espiritual, com conhecimento direto dos ensinamentos de Jesus, com um papel de liderança que desafiava as estruturas patriarcais que se consolidavam nos primeiros séculos do cristianismo. Textos antigos revelam que ela não era simplesmente uma seguidora. Segundo tradições preservadas nas primeiras comunidades cristãs, Maria Madalena era conhecida como Apóstola dos Apóstolos, um título que a colocava em uma posição de autoridade que incomodava profundamente os líderes eclesiásticos da época. E quando você descobrir o que realmente aconteceu em 591 d.C., quando um papa tomou uma decisão que alteraria a percepção de Maria Madalena pelos próximos 14 séculos, tudo começará a fazer sentido. Porque o que você está prestes a ouvir não é uma teoria da conspiração moderna. São fatos documentados, sermões preservados, textos antigos que sobreviveram à censura e evidências arqueológicas que emergiram das areias do Egito no século XX. O que a Igreja institucional tentou enterrar por quase 2000 anos está vindo à tona hoje. E talvez não seja coincidência que isso esteja acontecendo agora, em um momento em que milhões de pessoas ao redor do mundo questionam as narrativas oficiais, buscam respostas mais profundas e se reconectam com um cristianismo mais autêntico, livre dos filtros de poder e controle que foram impostos ao longo dos séculos. Então, se você já sentiu que havia algo profundamente errado na forma como essa história lhe foi contada, se já pressentiu que Maria Madalena era muito mais do que lhe fizeram acreditar, prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir validará essa inquietação que você carrega no coração. E talvez, apenas talvez, essa revelação seja exatamente o que sua alma tem buscado. Tudo começou com um sermão proferido em 591 d.C. pelo Papa Gregório I, também conhecido como Gregório Magno. Nesse sermão, o Papa fez algo que mudaria a história para sempre. Ele fundiu 3 mulheres diferentes em uma só. Ele tomou Maria Madalena, mencionada em Lucas 8.2, como a mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios. Ele levou Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, mencionada em João 11.12, que ungiu os pés de Jesus com perfume caro, e levou uma mulher não identificada, descrita em Lucas 7.37-38, simplesmente como uma mulher pecadora da cidade que também ungiu os pés de Jesus. O Papa Gregório declarou que essas 3 mulheres eram a mesma pessoa, Maria Madalena, a prostituta arrependida. Mas eis o problema: os evangelhos canônicos nunca afirmam isso. Se você ler Lucas 7, encontrará a mulher pecadora não identificada. Se continuar a leitura até Lucas 8.13, encontrará imediatamente Maria Madalena apresentada como uma pessoa completamente diferente, juntamente com outras mulheres que seguiam Jesus e o apoiavam financeiramente em seu ministério. De acordo com o texto bíblico, Maria Madalena não é identificada como uma prostituta, mas sim como uma mulher de posses, uma patrona do ministério de Jesus, alguém de quem foram expulsos 7 demônios, o que, segundo estudiosos das tradições antigas, poderia se referir a uma profunda libertação espiritual, e não à imoralidade sexual. Maria de Betânia, por outro lado,
aparece no Evangelho de João como uma mulher instruída e contemplativa que ouvia os ensinamentos de Jesus sentada a seus pés, uma posição tradicionalmente reservada aos discípulos homens na cultura judaica da época. Então, por que o Papa Gregório uniu intencionalmente essas três mulheres? De acordo com pesquisadores que estudaram esse sermão e seu contexto histórico, a resposta tem a ver com poder e controle. No século VI, a Igreja estava consolidando sua estrutura patriarcal. As mulheres que haviam ocupado papéis de liderança nas primeiras comunidades cristãs estavam sendo sistematicamente marginalizadas, e Maria Madalena representava um problema. Ela era proeminente demais nos textos sagrados para ser ignorada, mas poderosa demais nas tradições cristãs primitivas para ser tolerada. A solução foi simples, porém devastadora: desacreditá-la. Se Maria Madalena pudesse ser transformada em uma prostituta arrependida, sua autoridade espiritual seria anulada. Ela não era mais uma apóstola com conhecimento direto dos ensinamentos de Jesus. Ela era simplesmente uma pecadora salva pela graça, cuja história servia como exemplo de redenção, mas não como modelo de liderança espiritual. E essa narrativa foi tão eficaz que perdurou por 100 anos, até 1969. Naquele ano, a Igreja Católica finalmente revisou sua posição oficial e reconheceu que Maria Madalena nunca foi uma prostituta, que confundir as três mulheres foi um erro histórico, mas o dano já estava feito. 14 séculos de arte, literatura, sermões, filmes e tradição popular gravaram a imagem de Maria Madalena como a pecadora arrependida na consciência coletiva. E aqui está a pergunta que você deve se fazer: se a Igreja pôde cometer esse erro por 100 anos, o que mais pode ter sido manipulado, distorcido ou omitido na história oficial do cristianismo? Vivemos em tempos em que profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos, e ainda assim a maioria caminha nas trevas, aprisionada por mentiras. Escrituras incompletas que foram cuidadosamente escondidas da humanidade por séculos. Agora, imagine, e se justamente o que foi removido das Escrituras contivesse as respostas que você busca há anos? Respostas que podem iluminar seu caminho, fortalecer sua fé e revelar o verdadeiro propósito da vinda de Jesus. Agora que destruímos a mentira, é hora de revelar a verdade. Quem era Maria Madalena de verdade? Se lermos os evangelhos canônicos sem os preconceitos impostos por séculos de manipulação, um retrato completamente diferente emerge. De acordo com Lucas 8,13, Maria Madalena era uma das mulheres que seguiam Jesus junto com os 12 e o sustentavam com seus recursos. Isso é crucial. Ela não era uma seguidora marginal, ela era uma financiadora do ministério de Jesus. Na cultura judaica do primeiro século, isso indicava que ela era uma mulher de posses, possivelmente viúva ou financeiramente independente, capaz de sustentar um grupo itinerante de mais de 12 pessoas. Ela não era uma mendiga, não era uma pária social, era uma mulher de posses, instruída e capaz de tomar decisões importantes. Segundo os evangelhos, Maria Madalena esteve presente nos 3 momentos mais cruciais da história cristã. Primeiro, na crucificação. Enquanto os apóstolos homens fugiram aterrorizados quando Jesus foi preso, as mulheres permaneceram. Mateus 27 de maio de 56, Marcos 15,40 e João 19,25 concordam. Maria Madalena permaneceu aos pés da cruz, observando até o fim. Numa época em que ser identificada como seguidora de um homem crucificado poderia significar a própria morte, ela permaneceu visível, corajosa e fiel. Segundo, no sepultamento. De acordo com Mateus 27,61 e Marcos 15,47, Maria Madalena observou enquanto o corpo de Jesus era depositado. Ela sabia exatamente onde encontrar o túmulo. Não foi coincidência que ela tenha chegado lá na manhã de domingo. Terceiro, e mais importante, na ressurreição. João 20,18 narra o momento mais extraordinário. Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, não Pedro, que supostamente seria a pedra sobre a qual a igreja seria construída. Não João, o discípulo amado, mas Maria Madalena. E aqui está o detalhe que a igreja institucional nunca enfatiza. Jesus lhe dá uma missão específica. De acordo com João 20,17, Jesus lhe diz: "Vá aos meus irmãos e diga-lhes: estou subindo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus." Esta é tecnicamente uma comissão apostólica. Um apóstolo, segundo a definição bíblica, é alguém enviado com uma mensagem direta de Jesus. Maria Madalena se encaixa perfeitamente nessa definição.
É por isso que as tradições cristãs mais antigas, preservadas em comunidades na Síria e no Egito, a chamavam de Apostola Apostolorum, a apóstola dos apóstolos. Porque foi ela quem anunciou aos apóstolos que Jesus havia ressuscitado. Sem o seu testemunho, não haveria cristianismo. Pense nisso. Se ela não tivesse ido ao túmulo naquela manhã, se não tivesse visto Cristo ressuscitado, se não tivesse corrido para anunciar aos outros o que havia testemunhado, quem teria sido o primeiro a dar testemunho? Toda a fé cristã se baseia no testemunho de uma mulher que, durante 16 séculos, foi retratada como prostituta. Segundo pesquisadores que estudaram manuscritos antigos e tradições preservadas em comunidades cristãs orientais, Maria Madalena não foi apenas uma testemunha, mas também uma mestra, uma líder e uma figura de reconhecida autoridade espiritual nos primeiros círculos cristãos. Isso nos leva a uma pergunta inevitável: se ela era tão importante, por que temos apenas 4 menções importantes a ela nos evangelhos canônicos? Onde estão seus ensinamentos? Onde está sua voz? Onde está seu evangelho? Porque, de acordo com documentos descobertos no Egito do século XX, esse evangelho existiu e foi deliberadamente excluído do cânone bíblico. Você já ouviu dizer que Maria Madalena era uma financiadora do ministério de Jesus, e não uma prostituta? Conte-me nos comentários. Estou fascinado em saber o quanto buscadores da verdade como vocês conhecem. Sua experiência pode iluminar outros que estão apenas despertando para essas revelações. Em dezembro de 1945, um agricultor egípcio chamado Muhammad Ali Alama estava cavando perto de um penhasco em Naka Madi, procurando fertilizante natural para suas plantações. O que ele encontrou mudou para sempre nossa compreensão do cristianismo primitivo. Dentro de um jarro de cerâmica lacrado, enterrado mais de 16 séculos antes, estavam 52 textos antigos escritos em copta, uma língua derivada do antigo egípcio. Entre esses textos estava o Evangelho de Maria Madalena. Não era uma cópia completa. As páginas 1 a 6 e as páginas 11 a 14 estavam faltando. Mas o que sobreviveu é absolutamente revelador. De acordo com este Evangelho, após a ressurreição, os discípulos estão confusos e com medo. Eles não sabem o que fazer. Eles não entendem completamente os ensinamentos que Jesus lhes deu. E é Maria Madalena quem os consola e compartilha ensinamentos particulares que Jesus lhe revelou. Pedro pergunta a ela: Irmã, sabemos que o Salvador te amou mais do que as outras mulheres. Diga-nos as palavras do Salvador que você se lembra, aquelas que você conhece, mas nós não, porque não as ouvimos. Eis a revelação bombástica. Jesus revelou a Maria ensinamentos que não compartilhou com os outros discípulos. De acordo com o texto, Maria começa a explicar uma visão que continha ensinamentos sobre a ascensão da alma, sobre a natureza da realidade espiritual, sobre como se libertar dos apegos materiais. Mas então surge o conflito. André a interrompe, dizendo: esses ensinamentos me parecem estranhos. Na verdade, o Salvador falou em particular com uma mulher e não abertamente conosco. E então Pedro intervém com uma das falas mais reveladoras de todo o texto. O Salvador falou com uma mulher sem o nosso conhecimento e não abertamente. Precisamos mudar nossos hábitos e ouvir essa mulher. Ele a preferiu a nós? Faço essa última pergunta novamente. Ele a preferiu a nós? Aí reside a ferida do ego masculino, que não tolera que uma mulher tenha acesso a um conhecimento espiritual superior. Segundo o Evangelho, Maria chora por causa do ataque de Pedro, e então Levi, também conhecido como Mateus, a defende. Pedro sempre foi impetuoso. Agora vejo você a atacando como se ela fosse uma adversária. Se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? Certamente, o Salvador a conhece muito bem, por isso ele a amou mais do que a nós. Pare um instante. Este não é um texto inventado na Idade Média. De acordo com especialistas em manuscritos antigos que dataram este evangelho, ele provavelmente foi escrito no século II, possivelmente com base em tradições orais do século I. É tão antigo quanto alguns dos textos incluídos no cânone bíblico. Então, por que foi excluído? Porque, segundo pesquisadores que estudaram a formação do cânone cristão, esse texto era inaceitável para as estruturas eclesiásticas que se consolidavam nos séculos III e IV por diversos motivos. Primeiro, apresentava uma mulher como mestra espiritual com autoridade superior à dos apóstolos homens. Segundo, mostrava tensão e conflito entre Maria e Pedro, algo que minava a narrativa de unidade apostólica que a Igreja precisava projetar.
Terceiro, continha ensinamentos góticos sobre a natureza da alma, a ilusão da matéria e o caminho interior para a libertação. Conceitos que foram declarados heréticos em concílios posteriores. Mas eis a pergunta que você deve se fazer: se esse evangelho foi deliberadamente excluído, quantos outros textos foram suprimidos? Quantas outras vozes foram silenciadas? Quanto do cristianismo original foi enterrado para sempre? E, talvez o mais perturbador, o que teria acontecido com o cristianismo se o evangelho de Maria Madalena tivesse sido incluído na Bíblia? Como seria a igreja hoje se, por 2000 anos, os cristãos tivessem lido sobre uma mulher que ensinou os apóstolos, que recebeu revelações privadas de Jesus e que foi defendida por alguns discípulos contra os ataques de Pedro? De acordo com as tradições preservadas neste texto, Maria não era simplesmente uma seguidora. Ela era uma iniciada em profundos mistérios espirituais que os outros discípulos ainda não compreendiam. E isso era perigoso demais para o sistema que estava sendo construído. Um sistema que precisava de hierarquia masculina, obediência institucional e controle sobre quem tinha acesso ao conhecimento sagrado. Maria Madalena representava exatamente o oposto: acesso direto ao divino, conhecimento intermediário e autoridade espiritual baseada na experiência pessoal, não na posição institucional. É por isso que seu evangelho teve que ser enterrado. É por isso que sua voz teve que ser silenciada. Mas as palavras escritas em papiro antigo têm uma maneira de sobreviver. E em 1945, após mais de 16 séculos enterradas no deserto egípcio, essas palavras viram a luz novamente. Você não precisa mais carregar esse fardo sozinho. Desperte para verdades esquecidas. Por que os apóstolos esconderam as palavras mais perigosas de Jesus? Chegamos agora à pergunta que milhões fizeram ao longo da história, especialmente após livros como O Código da Vinci e filmes que exploraram essa possibilidade. Qual era a verdadeira natureza do relacionamento entre Jesus e Maria Madalena? Antes de tirar conclusões românticas ou sensacionalistas, é crucial entender o que os textos antigos realmente dizem. E é aqui que a coisa fica fascinante. No Evangelho de Filipe, outro texto descoberto em Eni-Hammadi, há uma passagem que gerou séculos de debate. A companheira do Salvador é Maria Madalena. O Salvador a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na testa. Eis o problema. O manuscrito está danificado exatamente onde ele a beijou. Poderia ser na testa, na bochecha, na boca. Não sabemos. Mas o que sabemos é a palavra grega usada, koinonos. Segundo especialistas em grego antigo e estudos bíblicos, essa palavra tem múltiplos significados: companheira, parceira, consorte, parceira espiritual. Não se trata simplesmente de uma amiga, é uma palavra que implica profunda associação, comunhão, união. Em outros contextos do Novo Testamento, koinonos é usada para descrever parceiros no ministério, pessoas que compartilham uma missão comum, colaboradores espirituais. Então, o que significava no contexto de Jesus e Maria? Os textos gnósticos, segundo os pesquisadores que os traduziram e estudaram, frequentemente usavam a linguagem do casamento e da união como metáforas para a perfeita união espiritual entre o masculino e o feminino, entre a alma e o espírito, entre o conhecimento e a sabedoria. Na tradição gnóstica, Sofia, ou sabedoria, é uma figura divina feminina, e Maria Madalena, em muitos desses textos, é vista como a personificação humana dessa sabedoria. De acordo com o Evangelho de Filipe, há 3 pessoas que sempre caminham com o Senhor: Maria, sua mãe, sua irmã, e Madalena, que é chamada de sua companheira. Observe a estrutura: mãe, irmã, companheira. 3 arquétipos femininos, 3 relações sagradas. Maria Madalena era esposa de Jesus no sentido literal e terreno? Os evangelhos canônicos não afirmam isso explicitamente, mas também não negam. E aqui está o detalhe fascinante. Na cultura judaica do primeiro século, era extremamente raro um rabino de 30 anos ser solteiro. O casamento era considerado um mandamento religioso. Um homem solteiro era visto com suspeita. No entanto, os evangelhos canônicos nunca mencionam uma esposa para Jesus. Por quê? De acordo com alguns pesquisadores que estudaram esse silêncio, existem 2 possibilidades. Primeiro, Jesus era de fato solteiro, o que o tornaria extremamente incomum para sua época e cultura. Segundo, Jesus era casado, mas essa informação foi deliberadamente omitida ou apagada dos textos que se tornaram o cânone oficial. Por que apagá-la?
Porque, de acordo com tradições preservadas em textos como o Evangelho de Filipe, se Jesus e Maria eram companheiros no sentido mais profundo, seja espiritual, matrimonial ou ambos, isso significava que uma mulher tinha acesso íntimo ao conhecimento mais profundo do Salvador, e isso era inaceitável para uma igreja que, nos séculos III e IV, excluía sistematicamente as mulheres da liderança, do ensino e do sacerdócio. Paulo já havia escrito em 1 Coríntios 14:34. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. 1 Timóteo 2:12 declara: não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Como a nascente igreja patriarcal poderia tolerar um texto que dizia que o próprio Jesus havia escolhido uma mulher como sua companheira espiritual mais próxima? Não podia. Então, de acordo com pesquisadores que rastrearam a supressão desses textos, a solução foi tripla. Primeiro, excluir do cânone todos os evangelhos que davam destaque a Maria Madalena. Segundo, transformar sua imagem de apóstola e mestra em uma prostituta arrependida. Terceiro, eliminar qualquer sugestão de intimidade especial entre ela e Jesus. Mas eis o que eles não conseguiram apagar completamente. Mesmo nos evangelhos canônicos cuidadosamente editados e selecionados, Maria Madalena aparece como a figura feminina mais importante depois de Maria, a mãe. Mesmo após séculos de manipulação, ela permanece a primeira testemunha da ressurreição, a apóstola dos apóstolos. E nos textos que conseguiram sobreviver enterrados no deserto egípcio, emerge uma imagem completamente diferente. Uma mulher amada, respeitada, ensinada e elevada por Jesus a um nível que incomodou profundamente alguns dos discípulos homens. Segundo a Pisti Sofia, outro texto gótico, Maria faz 39 das 46 perguntas dirigidas a Jesus, mais do que todos os outros discípulos juntos. Jesus lhe diz nesse texto: Maria, bendita és tu entre todas as mulheres da terra, porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições. Essas não são palavras dirigidas a uma prostituta arrependida, são palavras dirigidas a uma iniciada espiritual de nível superior. Então, qual era a verdadeira relação entre Jesus e Maria? Talvez nunca saibamos com certeza, mas o que sabemos é que era profunda o suficiente, poderosa o suficiente e ameaçadora o suficiente para a ordem estabelecida, a ponto de ter que ser enterrada, distorcida e silenciada por quase 2000 anos. E talvez a pergunta mais importante não seja se eles eram ou não marido e mulher no sentido terreno. Talvez a pergunta mais importante seja: por que foi tão necessário ocultar a profundidade dessa conexão? Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos seguimento no próximo nas revelações contidas no Evangelho de Maria Madalena. Até lá! Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.